aqueles homens, mais de 150 homens, ficam em um lugar fechado, esperando a vinda do Espírito Santo, a vinda do Consolador. A nossa Bíblia vai falar que Jesus, ele deixa uma promessa na minha vida. Ele deixa uma promessa na sua vida. Aleluia. Ele deixa algo novo. Ele traz ali uma conversão para mim, para você, diferente. Porque ele vai falar que nós não vamos ficar só sobre os muros de Jerusalém, mas tudo aquilo que ele ensinou no pouco tempo que o ministério dele se ocorreu, ele vai sair daqueles muros e vai sair para frente. E vem aí a promessa na minha e na sua vida, que nós temos uma vida com Cristo e é Ele quem nos conduz. Aleluia. Porque a promessa de Jesus, quando Ele se vai, Ele deixa o Espírito Santo para que eu e você viesse a ter vida. Como foi falado, a guerra vai começar. E essa guerra não é só o Irã, não é só aquele povo, não é só o Iraque, não. Não é só o povo de Jerusalém. Jerusalém está destruída. Mas nós entendemos, Mateus tem que acontecer. O que foi escrito no livro de Mateus, as guerras, os homens se unindo, China se voltando ali junto com outros países contra Israel. Mas se nós olharmos, pastor Gilson, cada bomba que foi lançada para ir para o Irã ali, cada um acertou, foi grandes, não foi qualquer um. Até o dia que eu vi em Israel havia morrido 20 e poucas pessoas, mas no Iraque foi mais de 200. Deus está no barco, mas a Bíblia tem que se cumprir. Jesus, ele veio e cumpriu cada detalhe do que os profetas Joel, Isaías, Jeremias pregou. Cada detalhe, não ficou um. E ainda virá aquele dia que Gênesis vai se cumprir, que Jesus vai esmagar a serpente, vai esmagar o dragão e vai lançar no fogo do inferno. Aí Jesus vai. Ao final da Páscoa há uma festa. E ao final desses dias todos de festa, aqueles homens são cheios. E o que eu acho mais interessante, que Pedro, ele fica cheio, não é só na descida do Espírito Santo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Pedro cortou a orelha de um soldado. Pedro era para ter sido lançado fora, imprudente, não tinha jeito, era improvável. Mas Jesus confiou os discípulos a ele. Jesus colocou ali Pedro para poder cuidar daquele povo. Aleluia. Porque agora Pedro está cheio. Eu vejo Pedro cheio no capítulo 2. Eu vejo Pedro cheio no capítulo 3. Quando ele traz ali a cura, aquele rapaz de Cafarnaum. Eu vejo Pedro cheio ali no 5. Eu vejo Pedro ali, depois ele para, não fala mais em Pedro. Agora vem a conversão de Paulo. Aquele que perseguia agora vai ser perseguido. Aquele que se achava demais porque conhecia a palavra, mas do jeito torto deles, ele agora vai ser perseguido, ele agora vai ficar cego. Ele vai ter um encontro genuíno com Jesus. Ele vai ver Jesus e vai ser tão forte que agora ele cai do cavalo e fica cego. Ninguém entende, mas ele sabia o que estava acontecendo. Agora aquele povo que ele ia entrar naquela cidade para destruir, aquele povo agora vai começar a perseguir Paulo. Aí a Bíblia relata que passou ali a conversão de Saulo. Ontem eu vi uma mulher pregar, ela teve coragem de falar que Paulo não teve outro nome. Deu vontade de parar a pregação e falar: moça, era Saulo, não era Paulo. Era Saulo, Saulo se tornou Paulo, né? E ali agora Saulo, ele se torna Paulo, através da vida de Barnabé, que vai atrás dele e vai cuidar da vida dele. Ele queria, não, mas ele não é aquele que mata os cristãos, não é aquele que pegou e levou Estevão para ser apedrejado, não é aquele que quando terminaram de apedrejar Estevão, pegaram as coisas dele e colocaram nos pés de Paulo, de Saulo. Era aquele Saulo, agora é Paulo.
A minha Bíblia relata que muitas vezes quando Paulo era preso, eles não deixavam ele em qualquer parte da prisão, não. Era lá no fundo, bem escondido, porque aonde colocava ele convertia quem estava perto. Ele tinha uma força tão grande, um amor tão grande pelo Evangelho, que ele mudava. Quem estava perto dele tinha mudança. Não é igual muitos hoje, que passa anos e anos sentado no banco da igreja e não tem mudança. É crente de palavra, mas não é crente de coração. Aleluia. Fala que conhece Jesus, mas é igual àquela multidão que andou com Jesus, conheceu Jesus, mas não sabia quem era Jesus. Negaram Jesus. Quantas vezes eu falo, Pai, quantas vezes nós negamos o Senhor? Quando deixamos de pegar essa palavra e levar para quem precisa. A obra não entra em quatro paredes aqui, é para poder trabalhar o coração de cada um, para fazer a obra lá fora e trazer para dentro. Do mesmo jeito que eu e você fomos trabalhados dentro numa casa de oração. Muitos lá fora estão precisando, estão todos machucados. Hoje no monte de uma mulher que foi tão machucada que ela já estava desistindo da vida. Porque o povo não está preocupado com ajudar, não. Está preocupado, eu vou para a minha igreja, a igreja é minha. Se Jesus não está na igreja, na casa de oração, então, meu irmão, só lamento, não tem nada diante de Deus. Agora a Bíblia volta a falar de Pedro. Pedro, ele vai e faz a cura de Enéas, que já tinha muito tempo que estava acamado. Pedro foi usado, igreja. É como o irmão falou, Deus, ele é tão lindo que ele nos perdoa. Nós não somos dignos de tanta graça, de tanto amor. Estão maquiando o nosso mestre. Estão falando que o nosso mestre é amor e podemos tudo. Nós não podemos nada. Nós podemos naquele que nos fortalece. Aleluia. Porque quando nós achamos que a nossa força vai conseguir algo, não vai. É passageiro. Tudo passa. Agora, a Bíblia vai relatar de uma mulher que era discípula. Uma mulher que não tinha dinheiro, não tinha posses. Não se fala de marido, mas se fala de uma mulher pronta para ajudar. Se fala de uma mulher que não tinha uma Bíblia para poder pregar, não tinha uma voz para cantar, mas tinha uma agulha para costurar. A Bíblia relata que essa mulher, ela fazia roupas, ela fazia mantas. Porque naquela cidade, era uma cidade onde os homens estavam sempre indo para a batalha. E muitos não voltavam. Então tinha muita viúva. E aquelas viúvas que ali estavam, elas precisavam ser cuidadas. E eu acredito que aqui Dorcas, ela não só fazia roupas, mas como ela cuidava. Ela gerava no coração daquela mulher grandes coisas. Aleluia. Nós temos que ser exemplos, igreja. Nós temos que mostrar para o inferno, não é para o homem, não. É mostrar para o inferno que o Deus que nós temos, Ele é maior do que tudo aquilo que nós vivemos. Ele é maior do que as dores que nós passamos. Ele é maior do que os problemas que nós passamos. Muitas vezes tem pessoa que chega e fala, não aguento mais meu trabalho. Eu falo, agradece. Aleluia. Tem muita gente desempregado. Seja grato. Vai agradecendo. Quem pega no seu pé, vai orar por ele. Deus nos coloca no lugar certo. Somos nós que não aceitamos. Porque nós queremos do nosso jeito, não é do jeito de Deus. Aleluia. Porque quando tem alguém pegando no seu pé, porque você é a diferença naquele lugar. Aleluia. Agora Dorcas morre.
Naquela época eles contratavam pessoas para chorar. Só que Dorcas não precisou contratar ninguém. Primeiro que aquele povo, aquelas mulheres, aqueles homens, eles enviam 2 para ir atrás de Pedro, do homem de Deus. E as outras mulheres dão banho em Dorcas e colocam ela no alto, num quarto no alto. Guarda ela e fala, ela é tão bondosa, Deus vai ter de misericórdia. Aleluia, Jesus. Será que nós teríamos essa sabedoria, essa fé, crer que Deus poderia trazer a vida àquela mulher? Me lembro quando eu estava enferma, que eu não conseguia pôr o pé no chão. Meu enteado olha para mim e fala, como Deus pode fazer isso com a senhora, Dona Maria? Porque a senhora é tão boa, dá a sua vida para poder fazer para os outros, está aí cuidando de gente. E Deus te põe numa cama desse jeito. Filho, não fala. Deus sabe. Aleluia. Deus sabe aonde nos coloca. Deus sabe o que Ele põe em nós. Em tudo dai graças. Tudo que nos acontece é para que se manifeste a glória do Senhor. Aleluia. Não importa se é um câncer, não importa o que é. Tudo é para que se manifeste a glória do Senhor. Se a sua vida, quem está no barco é Jesus, quem está no leme é Jesus, não tem nada que vai tocar. Aleluia. É Jesus que está trabalhando. E agora Pedro chega. Quando Pedro chega, aquelas mulheres ficam ali ao redor de Pedro, mostrando tudo que ela fez, nos mínimos detalhes. Como ela era uma mulher boa, uma mulher, uma discípula, uma serva, uma filha. Uma mulher que não tinha nada, mas tinha uma agulha para poder mostrar que o que Deus deu para ela, ela usava com graça. Aleluia, Jesus. Porque Deus nos dá de tudo, mas nós não usamos. Ah, Deus, eu não tenho nada. O que eu vou fazer? O que eu vou falar? Tem vergonha. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Tem que ser corajoso. Tem que ter coragem. Não é fácil, mas nós temos que crer que Deus está no barco. E quando tiver de mudar a situação, quem muda é Ele. Não somos nós. Aleluia. Dorcas agora está lá, morta. Lázaro também estava morto. Eu vi que tudo aqui que foi falado, desde o primeiro versículo, falou de obediência, bem dizer. De nós não intentarmos a nossa sabedoria, mas intentarmos a sabedoria que vem do alto. Aleluia. O entendimento de cada versículo que foi falado, cada pouquinho que um falou, o outro falou, veio o quê? Veio a prudência de Cristo em nossas vidas. Aleluia. Porque muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito. Nós não damos valor. Hoje eu ainda falando para as irmãs, nós no monte, eu falei, irmã, Jesus me mostrou um homem ressuscitando, um morto ressuscitando. Mas daí eu lembrei do Marco Feliciano, vou ter que fazer igual ele. Primeiro tem que descer até lá embaixo mesmo. E para fazer isso você tem que ter muita coragem. Né, pastor? Fazer igual o Marco Feliciano. Ele falou, gente, o povo me esperando para eu poder ir lá orar com o morto, para ele ressuscitar. Eu chego cheio, lotado o salão, o povo tudo esperando e o morto no meio. Ele falou, eu tenho que só olhar para o lado que tem uma porta. Porque eu já vou lá, vou falar, ressuscita, mas já vou ficar no rumo da porta para correr. Ali ele vai, faz a oração e dá as costas e já está indo embora. Doidinho para chegar na porta e ó, quando é fé o morto conversa. Será que nós teríamos coragem? Eu tenho visto isso. Está faltando feitos maiores. Na igreja não tem manifestação de demônio mais. Não tem mais cura na igreja. Nós não estamos usando o que Deus nos deu de graça. Aleluia. Foi de graça que Ele nos deu tantos dons. Mas será que nós estamos crendo que nós podemos, através do nome de Jesus,
declarar morto, levanta? Será que nós cremos declarar aquele que está na cadeira de roda, levanta e anda? Será que nós estamos preparados para isso? Ou simplesmente só para ir no culto e pronto, sentou, acabou? Aleluia. O que nós estamos recebendo de Deus? Eu olho para Dorcas e eu falo, Jesus, como eu estou falha. Como eu preciso ter mudança. A coragem dessa mulher de fazer para aquelas viúvas, de cuidar de mulheres que estão arrebentadas, machucadas. Corajosa. Mesmo morta, ela chamou a atenção. Aleluia. Não precisou Pedro fazer muita coisa, como Eliseu precisou fazer com aquele menino da sunamita. Não precisou muito não. Pedro só falou, Tabita, levanta-te. Aleluia. Jesus. Dorcas, significado de Tabita, Dorcas, que significa gazela. Dorcas agora levanta. Glória a Deus. Pedro agora ele pode chegar lá no meio daqueles homens, daquele povo, como ele diz, os santos e as viúvas. Porque nós não somos chamados como pastor, como missionário, como evangelista por Deus, não. Santos. Santo Gilson. O santo irmão. É assim que Jesus chama. Aleluia. E como nós podemos hoje falar para Deus? Será que nós estamos prontos? Nós precisamos ressuscitar, igreja. Nós precisamos ter um encontro com Jesus como Paulo teve. Nós precisamos, mesmo em meio a tanta coisa que fizemos errado, reconhecer que nós somos dependentes de Deus. A nossa dependência não vem do homem, mas vem de Deus. Dorcas, ela nos ensina. Não importa se você pega no microfone, importa o que você faz com Jesus lá fora, e você cuida das almas dele, porque é Jesus quem tem que ver. Aleluia, Jesus. A obediência nos leva para o céu. Aleluia. A obediência nos dá vida. Aleluia, Jesus. Observa bem quem está do seu lado, igreja. Como essa mulher hoje tem muitas. Passei a manhã inteira conversando com uma menina que está machucada de igreja. Pastores que machucaram ela. A família está de pé pela graça e a misericórdia. Pessoas que estão sofrendo. Eu falo, Deus, por que você só envia pessoa difícil? Só pessoa difícil, pastor. Pensa. Eu falo, meu Deus, o que eu tenho para esse povo? Aí Jesus me lembra de tudo que eu vivi, tudo que eu passei. Sou velha não, viu? Sou bem jovem. Glória a Deus, aleluia. Isso aqui não é do homem, não. Isso aqui é de Jesus mesmo. Né, irmão? Esses cabelos brancos é Jesus que dá, né? Isso aí é exclusividade do céu, viu? E tem que dar glória todo dia. Porque isso aí é exclusividade de papai. Ele dá só para quem ele quer. Eita. Vamos dar graça, igreja. Vamos abraçar a causa. Seja você influenciador. Não se deixe influenciar, mas seja você influenciador lá fora. Aleluia, Jesus. Sabe por que Paulo, onde ele chegava, as pessoas se convertiam? Porque ele era influenciador. Pedro, na primeira pregação, foi quase 3.000 pessoas. Na segunda, foi quase 5.000. Precisou Pedro ser preso. João ser preso. Ali agora Lucas já morreu, já deceparam Lucas. Agora Pedro também logo se vai. Sobra quem? João. João era um discípulo de amor, um discípulo de Jesus. Aí sabe o que Deus lembra para mim e para você? Todos os outros morreram, foram matados. Mas o João, como eu, como você, vai morrer de morte natural. Aleluia. Porque agora o rei, olha, fala, eu matei um,
Matei o outro. Esse aí eu não vou matar, não, vai virar Marte. Vou mandar ele para a ilha de Patmos. Passa o primeiro dia, nada de chegar a notícia que ele morreu. Passa o segundo dia, nada. Terceiro, nada. Quarto, nada. Ele já começa a fazer festa, já morreu. Porque lá era mina. A mina lá já não tinha mais ar que prestasse. Logo tudo morria. Não ficava muito tempo na ilha. Não voltava para trás, morria, era logo. Só que agora João manda uma carta, filhinhos. Quando eu pude ver o Senhor, eu não me aguentei de pé, eu caí com a cara no chão. Aleluia, Jesus. João agora ele morre, mas ele morre de morte natural. E ele pode descrever tudo que Jesus descreveu para mim e para você, falando: eu estou voltando, eu estou buscando uma igreja santa, uma igreja boa. Aleluia, Jesus. Aleluia. João ele sobrevive àquela ilha para deixar o livro de Apocalipse para nós. João ele sobrevive àquele ar poluído, comendo mal. A comida de João era a palavra para poder escrever: o noivo vem. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Aleluia. Te prepara, igreja. Ele é o alfa, ele é o ômega. E ele ainda fala em meio às igrejas: eu tenho uma chave para você. Aleluia. A chave de Davi que ninguém pode fechar. Aleluia. E ele fala: eu conheço as tuas obras. Só que o mais doído é quando Deus fala através de João: fiz fases de tudo, não esqueceste a minha palavra, Aleluia, Jesus. mas perdeste o primeiro amor. Aleluia, Deus. Sabe por que as coisas estão assim? Muitos estão perdendo o primeiro amor. Não se tem amor mais pelas almas. Aquilo que está acontecendo lá fora não é nada. Está escrito: Israel vai detonar com o Irã. O Irã é Ismael. É o povo de Sara, que Sara levantou. Isaac é o povo de Deus, é a promessa, é Jerusalém. Jesus. E eu te falo uma coisa: quando eles levantarem os muros de Jerusalém de novo, Jesus busca a igreja dele. É o que está escrito. E virá a grande tribulação. Te prepara, igreja. Aproveita os detalhes que João deixou para mim e para você. Aproveita a coragem de Pedro, mesmo cansado, mesmo tendo sido falho, pecador. Aproveita a coragem de Paulo, mesmo tendo errado, perseguido, matado, mas arrependeu e está lá esperando. Aleluia. Seja nação santa. Seja como Dorcas, não, mesmo doente, continue usando o talento que Deus te deu. Mesmo enfermo com dor, continue usando o dom que Deus te deu. Não desiste daquilo que é Deus que te entregou. Creia, como disse o irmão, que você e sua casa servirá ao Senhor. Aleluia. Não importa o que o homem diga, isso aqui não é de Deus, é de Deus. Coloca Deus na sua vida desde a hora que você levanta, Aleluia. que você vai ver o que Deus vai fazer. Aleluia. Ajude quem está perto. Esquece as suas dores, porque enquanto você esquece as suas dores, Deus vai curando. Aleluia. Quando nós fazemos para outros, Deus vai trabalhando.
Aleluia, meu Deus. Glória a Deus. Jesus, ele é poderoso. Deus fiel, Deus poderoso. Ele é fiel. Aleluia. Ele não muda. As pessoas estão achando que Deus muda. Deus não mudou e não vai mudar. Aleluia, meu Deus. O mesmo Deus que tragou toda uma geração quando estavam indo para Canaã. O mesmo Deus que esqueceu do povo de Israel por 400 anos. Quando ele envia ali Moisés. O mesmo Deus que levantou ali, abriu aquele mar, é o mesmo Deus de ontem, é o mesmo Deus de hoje. É o Deus que cura, é o Deus que restaura, é o Deus que abre porta, é o Deus que te dá emprego, é o Deus que não deixa faltar na sua casa. Aleluia. É o Deus que segura na sua mão quando você não consegue andar. E sabe o que traz vida? É a palavra. É a palavra que liberta. É a palavra que traz vida. Sem palavra você está vazio. Não tem nada. Aleluia, Glória a Jesus. Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E Aleluia. o alimento é a palavra. Não é a letra, porque a letra mata. Mas a palavra dá vida. E vida com abundância. Aleluia. Nessa noite, Oh, Deus maravilhoso. deixa Jesus fazer. Lembra de Dorcas. Ela poderia ser do jeito dela. Mas o jeito dela conquistou o coração de Deus. Aleluia, meu Deus. Será que Jesus hoje, ele olhar para você, ele vai sentir que você entregou para ele de verdade? Muitas vezes nós achamos que nós entregamos. Mas será que nós entregamos? Eu falo de mim. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Se coloque sobre os pés. Deus fiel. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Propaganda é triste. Pelo menos nós ganhasse, né, alguma coisa.